Então, sabe quando você vai para aquele lugar que é bonito pra caramba? Aí você tira uma puta de uma fotografia e as pessoas falam: Mas também num lugar desse aí, qualquer um tirava essa foto. será? Eu acho que não é exatamente assim. É claro que o lugar que você tirar foto e principalmente o horário, se for no nascer ou no pôr do sol, isso vai ajudar muito a sua fotografia, mas para mim o fator determinante para uma fotografia boa ou ruim é a composição. É com a composição que o fotógrafo vai expressar o seu olhar único numa cena ou num acontecimento e fazer aí verdadeiras obras de arte, né? Tanto é que para mim uma das maiores dificuldades que eu vejo, principalmente nos fotógrafos de paisagem e viagem, né, que é mais o meu caso, é você ir para um lugar que ele é visitado por milhares de pessoas, fotografado por milhares de fotógrafos, e você conseguir fazer uma foto única que tem a sua identidade. É aí que está para mim a grande dificuldade nesse tipo de fotografia. Porque fazer uma foto que é bonita, mas que todo mundo já fez, é uma coisa. Agora fazer uma foto que é bonita e que só você fez, só você teve aquela visão, é uma coisa totalmente diferente que vai exigir aí muito mais criatividade e muito mais inspiração na hora de você fazer a foto. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer uma série de vídeos aqui abordando esse tema da composição. Então, eu vou falar de algumas técnicas que eu e outros fotógrafos do mundo aí utilizam, né? Como, por exemplo, linhas guias, interesse no primeiro plano, proporções áureas, regra dos terços, diagonais, triângulos, perspectivas e outras técnicas aí que podem te ajudar também a fazer melhor as suas composições. Isso vai valer também para fotografia com celular, fotografia com câmera ou qualquer outro tipo de fotografia ou arte que você deseja fazer. Porque acho que a composição também ela vai permear outras artes aí, como pintura ou qualquer outro tipo de arte gráfica, né? Então a ideia que eu tive foi fazer um negócio um pouco diferente. Eu não vou simplesmente falar as técnicas para vocês. Eu vou abordar elas mostrando algumas fotografias minhas e como que eu apliquei aquela técnica na fotografia. Eu tenho alguns contra-exemplos também para mostrar como que a não aplicação da técnica deixa a fotografia menos interessante. E aí eu vou mostrar foto também de outros fotógrafos que eu sigo, que me inspiram. Eu acho que uma das principais formas de você melhorar sua fotografia é repertório, né? Então é você ver muita fotografia, você seguir outros fotógrafos, ver como que eles fazem e realmente estudar as fotografias deles, que é o que a gente vai tentar fazer aqui com alguns exemplos, tá? Então se você está interessado nesse tipo de conteúdo, fica comigo até o final do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, que eu vou fazendo outros vídeos aí mostrando outras técnicas também de composição. No vídeo de hoje eu vou abordar principalmente duas técnicas que eu utilizo, que é interesse no primeiro plano e linhas guias, e as demais técnicas elas vão meio que complementar essas duas principais que eu utilizo em praticamente todas as minhas fotos. Obviamente na fotografia, é o que eu sempre digo, não existem regras, então nada do que eu falar aqui é uma regra, você pode simplesmente ignorar tudo isso e fazer a sua foto, que contanto que ela fique harmônica, esteticamente bonita e passe uma mensagem, de repente ela vai ser uma fotografia muito mais poderosa do que usando qualquer uma das técnicas que eu abordar aqui, né? Porque afinal fotografia é arte e na arte não existem regras, não é verdade? Bom, então chega de conversa e vamos ver comigo aqui as fotos aqui no computador. Bora lá? Beleza, pessoal. Então eu separei algumas fotografias minhas aqui para a gente dar uma analisada em como que eu utilizei essa questão de linhas guias e interesse do primeiro plano aqui nas minhas composições. Mas antes deixa eu só abrir um parênteses aqui. Idealmente as fotografias, principalmente de paisagem, elas precisam ter um assunto bem definido, né? O que é o assunto? O assunto nada mais é do que um ponto principal da sua foto, né, onde você quer chamar a atenção. Então esse assunto pode ser o sol nascendo, aqui no caso dessa foto, pode ser uma pedra, uma montanha, uma árvore. O importante de você ter um assunto na composição é porque você vai fazer com que esse assunto ele esteja em destaque e os elementos da sua composição eles trabalhem em volta desse assunto para guiar o olhar do espectador para esse ponto. Então, por exemplo, aqui nessa foto desse nascer do sol no Grand Canyon, eu não quero que o meu assunto, o meu ponto principal seja esse vale aqui embaixo, ou essa parte escura aqui do céu. Obviamente o meu assunto é o sol aqui, né? O sol nascendo com esses raios estrelados e tudo mais. Então eu fiz a minha composição de forma com que os elementos da cena aqui, ó, por exemplo, essa pedra aqui no primeiro plano, ela trabalhe para guiar o olhar do espectador para esse meu ponto de interesse, né? E a mesma coisa aqui para o céu, de repente as nuvens elas podem também trabalhar como linhas aqui para guiar o olhar do espectador para esse meu ponto de interesse. Então essa é a utilidade das linhas guias, né? Que é você utilizar linhas na sua composição que direcionem o olhar de quem está vendo a foto para o ponto que você acha que é o ponto de interesse.
Então, se você não tiver esse assunto bem definido, né, esse ponto de interesse, fica muito difícil de você trabalhar a sua composição de forma a valorizar alguma coisa, porque vai estar tudo muito confuso. Então, como exemplo, deixa eu apagar essas linhas aqui e mostrar uma outra foto também tirada no Grand Canyon. Então, essa foto aqui no Grand Canyon, ela foi tirada num fim de tarde, e vocês podem ver que não tem nenhum ponto aqui nessa foto que eu consiga falar, ah, esse aqui é o meu ponto de interesse, por exemplo. Eu não consigo falar, ah, esse aqui é o meu ponto de interesse, porque ele está exatamente igual a esse ponto aqui ou esse ponto aqui, então não tem como, não tem nada em destaque nessa foto, né? E qual que é o problema disso? O problema é que a composição aqui, no meu caso, não funciona. Essa composição, por mais bonito que seja o lugar e por melhor que estivesse a luz, né, nesse momento que era um momento de pôr do sol, eu não consigo, é uma composição que não dá certo, né? É uma composição que você não consegue valorizar a sua foto. Então essa foto aqui ela foi tirada lá nos Lençóis Maranhenses, tá? Era um pôr do sol também. E pra mim a composição dessa foto ela tá ok, né? Na verdade essa foto foi logo que eu cheguei no local, né? Montei meu tripé e estava estudando algumas composições e cheguei nessa, né? Essa árvore ela já estava cravada aqui, então ela serve até como um assunto, né, da minha foto, poderia ser, embora o assunto principal seja o sol se pondo, né, ela assumiu um destaque bastante relevante aqui na minha fotografia, então ela poderia até ser considerada como um assunto da composição. Mas na hora que eu tirei a foto, eu vi que assim estava faltando alguma coisa, porque aqui nesse primeiro plano, apesar de eu ter essas linhas da areia direcionando meu olhar para ela, eu achei que aqui estava muito vazio, entendeu? E essa parte da foto ele estava ocupando muito espaço aqui na minha composição, sendo que essa parte da foto ela não é a parte principal da minha composição, né? Então o que eu fiz? Eu parti para uma segunda composição, que é essa aqui. Que essa aqui foi a minha composição final, na verdade. E eu fiz algumas coisas para chegar nessa foto, né? Primeiro eu abaixei aqui quase no nível do chão, né? Para pegar menos coisas aqui desse meu fundo, que não era, apesar de ser bonito pra caramba, obviamente, não era o ponto de interesse da minha fotografia, então eu deixo esse ponto aqui um pouco mais reduzido. E aí, essas linhas da areia por si só, para mim, elas não estavam funcionando como linhas guias e nem como um grande interesse no primeiro plano aqui da minha foto, né? Então o que eu fiz? Eu adicionei esse galho aqui na frente, eu confesso que ele não estava naturalmente aqui, ele estava um pouco mais para trás, ele não aparecia na minha composição, mas como eu vi que ficou muito vazio essa parte, eu não tinha nada de interesse aqui nesse primeiro plano, eu resolvi colocar esse galho aqui, esperei um tempo aqui, né, para o vento bater e ele ficar ligeiramente enterrado aqui, eu poder pegar também um pouco do rastro do vento aqui na areia e tudo mais. Isso aqui foi super rápido, né, porque estava ventando bastante. E aí com esse galho aqui no primeiro plano, olha como mudou da minha composição original aqui para essa, né? Olha como esse galho fez diferença aqui na cena, guiando o meu olhar aqui, ó, certinho para essa direção aqui onde estava a árvore e o nascer do sol, né, que é o grande ponto de interesse aqui da minha foto. Então, para mim, assim, nessa foto, embora ela seja um pôr do sol espetacular, com essa árvore, essas dunas, esse lago, essa foto ela só funcionou porque eu coloquei esse galho aqui na frente. Sem esse galho, essa foto seria completamente diferente. Bom, agora partindo para uma foto um pouco mais recente aqui, tirada na Nova Zelândia, né, em outubro de 2019. Essa foto foi tirada no Monte Taranaki e assim, eu vou pedir para vocês não prestarem muita atenção na questão do pós-processamento em si, porque obviamente as fotos finais foram muito mais bem pós-processadas do que as fotos que eu estou mostrando aqui como contra-exemplos, tá? Então vamos se atentar mais à composição mesmo. Esse lugar é um lugar obviamente muito bonito, né? Com essa montanha aqui e tal, esse vulcão, né, nevado e tal, esse lago aqui na frente. Mas essa foto é famosa por causa desse reflexo aqui, tá? Então é esse reflexo que faz a composição funcionar, porque a gente vai acabar entrando numa outra técnica aí, que é no caso a assimetria, né? Então você ter a simetria perfeita aqui do vulcão espelhado aqui no lago. Só que quando a gente chegou lá, o lago ele não estava espelhado, né? No nascer do sol ele não estava espelhado porque estava ventando muito, e aí eu não conseguia ver o reflexo do vulcão aqui no lago, né? Então essa composição da simetria ela não funciona nesse caso, né? Porque ela fica muito desbalanceada e eu tenho um grande ponto de não interesse aqui na frente, que é esse lago aqui completamente sem graça, cheio de onda, sem nenhum reflexo, né? Então assim, apesar dessa foto ter sido tirada num lugar super bonito, para mim essa aqui é uma composição que também não funciona, né? E aí o que eu fiz? Como o lago, nesse momento que a gente tirou essa foto, ele estava totalmente turvo, eu tentei fazer uma outra composição, né, que aí você diminui um pouco do lago
e eu coloquei um pedaço desse caminho aqui, que era uma trilha, né, uma pequena trilha, eu coloquei esse caminho aqui, ó, fazendo com que ele faça o direcionamento do olhar aqui para o vulcão, que obviamente é o meu ponto de interesse aqui na foto, né? E é isso que eu chamo aqui de interesse do primeiro plano. Então esse meu primeiro plano, ele tem um ponto de interesse que ele cria uma dinâmica aqui para a cena, né? Ele cria um movimento, ele cria essas curvas, e diferente dessa foto anterior, né? Ele não tem nada disso, então é uma foto chata, que aqui embaixo não tem absolutamente nada de interessante para a gente analisar. Seu olhar fica completamente perdido aqui na cena, né? Ele não tem por onde navegar. Então você olha aqui para a montanha, para o pico da montanha e acabou a foto. Agora, se você trabalhar melhor a sua composição, como nessa foto aqui, você cria toda essa dinâmica aqui de curvas e direcionamento do olhar do espectador para um ponto de interesse. Então esse é o papel das linhas guias e dos pontos de interesse aqui no primeiro plano. Então, uma outra foto que eu queria mostrar são essas pedras aqui, também na ilha norte da Nova Zelândia, né, uma praia, né, chamada Tongaporuto, que tem esses monumentos de pedra aqui que são chamados de Three Sisters. E essa foto, assim, apesar também de ser um lugar absurdamente lindo, com uma luz muito boa aqui de pôr do sol, é uma foto que não tem interesse nenhum, né? Porque eu tenho aqui o meu ponto de interesse, que são as pedras e tal. Mas ó, olha como eu não tenho nada aqui no primeiro plano chamando a atenção e direcionando o meu olhar para essas pedras, né? É uma foto sem dinâmica, sem interesse, é uma foto muito simples e que eu diria até preguiçosa, né? Que a composição dela não foi pensada para valorizar nenhum ponto de interesse. Embora eu tenha o ponto de interesse aqui, que são as pedras, a minha composição não está favorecendo esse meu ponto de interesse. Diferente dessa segunda foto aqui que eu tirei no mesmo lugar, nessa mesma tarde, né, indo um pouco mais para frente. E olha como a foto mudou completamente. Apesar de ser do mesmo lugar, do mesmo horário, eu incluí um elemento aqui no primeiro plano, que é o meu ponto de interesse, que dá uma balanceada na foto. O meu ponto de interesse principal, né, o meu assunto, continua sendo as Three Sisters aqui atrás. E olha como essas águas e a areia e tal, ó, olha como tudo direciona o olhar. Esse pequeno banco de areia aqui e tal. E até essas nuvens aqui, ó, olha como tudo isso trabalha, né? Como toda essa minha composição trabalha para direcionar todo o meu olhar para esse ponto principal aqui. E eu gostei muito dessa foto, assim, porque o fotógrafo, obviamente, ele conta um pouco com a sorte, né? Eu não consigo controlar que essas nuvens aqui, elas vão estar exatamente na posição certa. Mas aí quando os cosmos conspiram, aí você consegue fazer com que tudo se alinhe, né? E até as nuvens aqui contribuíram para a minha composição, né? E isso assim não é sempre que acontece, né? Então isso aqui é um exemplo de uma foto também que eu utilizei um interesse do primeiro plano, utilizei linhas guias. E reparem que as linhas guias, elas não precisam ser óbvias, né? Como por exemplo um corrimão de uma escada, ou sei lá, um caminho, sei lá, uma estrada, ou um pier de um lago, né? Que são linhas guias que eu uso bastante também, que funcionam obviamente, mas elas podem ser também linhas guias assim, ó, não óbvias. Como por exemplo essa nuvem aqui, ó, elas são linhas guias que não são óbvias, né, que são formadas naturalmente aí, que aí você precisa procurar e explorar muito mais, e utilizar muito mais a sua criatividade para achar, né? Então, no caso dessa foto aqui, por exemplo, que eu encontrei essa curva aqui formada por esse banco de areia, eu tive que procurar uma posição, né, um lugar que essa linha ia apontar aqui para essa direção aqui da foto, então abaixar um pouco, subir um pouco a câmera. Eu acho interessante você explorar esse tipo de linha, porque aí sim você faz fotos únicas que só você vai tirar, né? Porque aí de repente essa foto, por exemplo, numa próxima maré, ela não vai existir mais. Esse banco de areia não vai mais estar aqui. Essa pedra aqui, ela pode ter sido deslocada. Acho que essa aqui não, porque ela é meio grande, né? Mas as outras pedras aqui, essas menores aqui, elas podem se deslocar e tudo mais, né? Então isso que é o legal de você explorar essas linhas guias naturais, principalmente, e explorar composições diferentes, de forma que você faça uma foto como essa que ninguém nunca mais vai tirar uma igual, porque é impossível a cena ela tá exatamente igual dessa forma aqui numa próxima ocasião, né? Então acho que isso que é bastante interessante aí de usar essas linhas guias naturais. Então vamos partir para uma outra foto aqui. Essa aqui é uma foto que eu postei recentemente aqui no meu Instagram. Ela foi tirada em Moerak Boulders, na Nova Zelândia, que é uma praia aí que tem essas pedras com formato arredondado e tal. Talvez eu poste o vídeo do pós-processamento dessa foto aqui numa próxima ocasião. E aí o que é o interessante dessa foto? Nessa foto, obviamente, o meu assunto está bem claro aqui, que são essas pedras aqui bem no meio do frame. E aí eu utilizei a água aqui, ó, como interesse de primeiro plano e também para guiar o olhar do espectador
aqui todos em direção à pedra, né? Então no pós-processamento eu tentei valorizar também esses rastros das águas aqui em direção às pedras, né? E aí para mim ficou uma composição bem simples e que funciona, né? Funciona bem porque até as nuvens aqui também contribuíram levemente, né? Não tanto quanto poderia ser, mas elas contribuíram levemente para trazer o olhar do espectador aqui para dentro, né? E principalmente aqui, na verdade, as águas, né? Que trazem o olhar aqui do espectador em direção às pedras, tá? Então é mais um exemplo aí da utilização das linhas guias no primeiro plano para fazer com que os elementos aqui trabalhem em prol do meu assunto principal aqui, que são as pedras, né? Então essas eram as fotos que eu tinha para hoje, para mostrar para vocês e compartilhar um pouco de como que eu utilizo essa questão de interesse do primeiro plano e linhas guias, tá? Nos próximos vídeos eu vou abordando outros temas um pouco mais técnicos, que são proporções áureas, principalmente proporções áureas e regra dos terços, que eu utilizo mais aqui, mas também falando um pouco de diagonal, né, de perspectiva, de como eu trabalho com as perspectivas. Mas antes de finalizar o vídeo, eu queria só mostrar algumas fotos de alguns fotógrafos que eu admiro muito, que eu sigo, e vamos tentar dar uma analisada em uma ou outra foto deles aqui, para ver também como que eles utilizam essas técnicas aí de linhas guias e interesse no primeiro plano para compor a fotografia deles. Então essa aqui é uma foto do Ricardo Polesso, né, um dos fundadores lá do Cara da Foto. O Cara da Foto, para quem não conhece, é um canal de fotografia, acho que talvez um dos mais visualizados aí do Brasil. Eu vou deixar um link aqui pro canal deles aqui em cima. E lá no começo, assim, né, quando eu estava começando a editar foto e tal, foram os caras assim que mais alavancaram o nível da minha fotografia de longe, assim, porque os caras fazem fotos fantásticas, assim, principalmente de viagem, paisagem, que é mais a pegada que eu tenho também. Recomendo que vocês deem uma olhada no canal deles, que vale muito a pena, né? E essa foto, a gente tem nitidamente aqui o nosso interesse principal, né, que é esse arbusto, e olha como ele utiliza aqui, acho que uma lente grande angular, né, valorizando esse primeiro plano aqui, fazendo essas linhas que direcionam o olhar lá para o nosso arbusto lá em cima, né? Então, fantástica essa foto, gosto muito dela. É um grande exemplo aí das técnicas de utilização de interesse no primeiro plano e linhas guias. Bom, então outro fotógrafo que eu vou trazer hoje para vocês aqui é o Ale Rodrigues. O Ale ele é especializado principalmente aí em fotografia de longa exposição e litoral, né? Como vocês podem ver aqui nessa fotografia de longa exposição, é um tema que eu gosto muito também. O Ale ele é praticamente uma autoridade nesse assunto aqui no Brasil, o cara manja muito. Ele também tem um canal no YouTube, vou deixar um link aqui em cima. Recomendo que vocês vejam, o canal dele é muito bom, muito bem feito, muito inspirador. O Ale ele tem uma pegada na fotografia dele mais minimalista, né? Até combinando com essa questão da longa exposição, né? Então, por exemplo, na longa exposição você deixa a água nesse formato etéreo, sem muitos detalhes e tal. E isso é muito característico na fotografia dele. Nessa foto aqui dá para ver nitidamente como ele usou os elementos no primeiro plano aqui na frente, para guiar o olhar do espectador lá para frente, né, lá para os prédios, em direção aos prédios, né. Então também é uma fotografia que funcionou muito bem, né, com esses elementos, porque talvez se eles não tivessem aqui na cena, a composição teria que ser outra, né, porque senão ficaria um grande espaço branco aqui, sem informação nenhuma, sem detalhe nenhum e sem nada de interesse, né. Então ele usou muito bem aqui os elementos aqui na frente para compor a cena dele. Ele utiliza bastante esses elementos, principalmente em fotografias do litoral, quando você vai tirar foto de onda e tal, ele sempre coloca um elemento na frente, uma pedra, um galho. Então isso na verdade é um artifício muito utilizado aí pelos fotógrafos, né? Principalmente quando você vai fazer foto de litoral, para você não ter aquela foto basicamente areia, água e céu, aí você coloca um elemento na frente, né? Uma pedra, um galho, alguma coisa para chamar atenção na frente, para não ficar uma foto sem nenhuma dinâmica. Então é interessante você começar a ver os fotógrafos que você gosta, começar a analisar as fotos dele no Instagram mesmo e começar a perceber como que ele usa esses elementos, como que ele usa os elementos de primeiro plano, como que ele usa as linhas guias, né? Eu acho que isso é a melhor fonte de inspiração e a maior fonte de conhecimento, você aumentar o repertório de fotografias aí dentro da sua cabeça, né? Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para vocês. Aí se você gostou, deixa um comentário aí embaixo para eu saber, para eu continuar produzindo mais conteúdos desse tipo. Eu vou fazer outros vídeos aí também voltados para composição e também outros vídeos aí mostrando processos de edição e tudo mais. E é isso, se você não estiver vendo esse vídeo no futuro, fique em casa, se cuide, cuidado com o coronga e até a próxima.